para gravar, né? Ótimo. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre... Então, a gente começa fazendo a coloração aí. Opa! Sobre o capítulo 62 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título do capítulo é Parentela. É um capítulo lindo, com mensagens maravilhosas e bastante reflexão para a gente fazer. Então, antes de começar, só lembrando que nós somos uma organização sem fins lucrativos, toda ajuda é bem-vinda para a gente conseguir manter o centro funcionando. A Amazon cancelou o programa Amazon Smiles, mas a gente ainda pode receber a doação via depósito bancário ou pelo PayPal. Então, antes de iniciar a leitura do capítulo, convido a todos para a gente iniciar esse estudo com uma oração. Então, gostaria que todo mundo fechasse os olhos e se acomodasse confortavelmente nos seus lugares. E abrindo a nossa mente, esquecendo de todas as dificuldades que possa ter acontecido no dia de hoje, que a gente consiga relaxar e aproveitar os ensinamentos que hoje aqui a gente vai aprender. Gostaria de pedir a bênção de Deus, de Jesus e de todos os amigos, os guias espirituais que acompanham o nosso centro, todos os guias espirituais que acompanham Emmanuel, para que a gente possa conseguir absorver as mensagens que ele tem para nos falar no dia de hoje. Que a mensagem seja clara, que a gente receba o apoio dos bons espíritos, para que a gente consiga sair daqui hoje um pouquinho melhor do que há um minuto atrás, quando a gente começou. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como diz o capítulo, o título é Parentela. Então, a gente vai falar muito sobre família, sobre parentes, e sobre a convivência no lar. Lendo, e eu espero que no final desse nossa palestra, a gente consiga principalmente entender a importância do nosso lar, da nossa família. E entender que a nossa família, a nossa parentela, que a gente depois vai entender um pouquinho a diferença, ela é o núcleo essencial dessa nossa existência. Então, ela é a nossa primeira escola e é o primeiro templo da nossa alma. E nos comentários a gente vai ver que muitas vezes a gente não vê a nossa família, tanto corporal como espiritual, como um templo, como uma escola de aprendizado, de evolução. E a gente não dá toda a atenção que mereceria. Então, primeiro eu vou começar lendo todo o capítulo, depois para entrar nos detalhes. Então, parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Isso está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro
constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia, mais tarde, nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a espera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Lindíssimo texto. Tem muita mensagem, cada frase, nem cada parágrafo, cada frase poderia ficar mais de hora aqui comentando. Então, hoje eu resolvi separar em mensagens principais e algumas frases específicas que eu acho mais importante a gente não entender, mas ter a consciência disso. Então, a primeira questão é a gente desenvolver a nossa consciência e cultivar o nosso olhar e o nosso esforço para dentro do nosso lar. Como eu falei no início, a gente tem que ter essa consciência e esse esforço, porque o nosso lar, ele deve ser a nossa primeira escola da alma. Ele deve ser o nosso primeiro templo. É dentro do nosso lar que a gente vai conseguir construir uma base sólida, principalmente de amor, de compreensão, de entendimento, de relações, para quando a gente sair da porta da nossa casa ou da porta dos relacionamentos entre a nossa família, a gente consiga, com essa base sólida, transmitir esse mesmo comportamento fora da nossa família, da nossa parentela. E aí uma reflexão muito interessante, estudando sobre, é a questão do efeito da pandemia nesse tema, né? Ver quando que esse livro foi escrito e agora a coincidência disso, do efeito da pandemia, que literalmente a gente teve que voltar para dentro. A gente teve que literalmente ficar presos dentro do nosso lar, com a nossa família, com a nossa parentela. Daqui a pouquinho a gente vai entender a diferença dos dois. E o quanto isso não veio para despertar essa nossa consciência de que a nossa casa é o nosso templo, é a nossa escola, é a nossa base. Então, de novo, sempre tem as relações, né? No estudo agora de André Luiz, a Ana comentou muito essa questão da sintonia. A gente pode só reclamar da pandemia, mas aqui, depois desse estudo, tem um lado positivo enorme, que talvez nunca a gente tivesse tido, ou muitos de nós no mundo inteiro, estou falando, não tivesse tido essa consciência da importância da nossa família, da nossa parentela. Tem duas perguntas do Livro dos Espíritos, a 774 e 775, que ela fala sobre a vida em família. E fala muito que a finalidade da vida em família é de apertar os laços sociais. Então, se a finalidade da família é isso, a consequência de um relaxamento nessa consciência, nessa importância, é muito o que a gente está vendo hoje em dia, desse egoísmo e dessa indiferença quando se vive em comunidade, na sociedade em geral. Então, é muito indicativo de que
os lares, eles não estão sendo cultivados ou cuidados como deveriam ser. E outra, aqui seriam acho que as grandes mensagens principais. No final também eu botei algumas mensagens principais, mas aqui seria um resumão para depois entrar em detalhes. Seria essa questão que se comentou no texto, do encontro e do reencontro de espíritos nessa família, né? Então, de novo, com o objetivo de apertar os laços sociais, de aprender uns com os outros, de aprender com as diferentes sintonias das pessoas. Que a gente vai ver daqui a pouquinho que nem sempre a gente está com as pessoas que a gente só tem uma sintonia boa. Então, essa é a grande importância desses encontros e reencontros dentro do nosso lar. Então, uma frase muito interessante que tem muita mensagem no texto, primeiro é essa, que vários candidatos à posição de discípulos de Jesus, eles queixam-se, essa palavra vai ficar muito em evidência, queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Então, aqui a mensagem dessa frase é muito o que a gente encontra na maioria das famílias que a gente conhece, que é uma incompatibilidade no respeito às buscas religiosas. E aí eu fui mais profundo nisso, que não se fala só de religião, tanto que em nenhum momento se fala nome de religião, mas sim de religiosidade ou de espiritualidade. Ou seja, o quanto a gente conhece, ou dentro da nossa casa, ou pessoas, por exemplo, que o marido ou a esposa, ele resolve buscar auxílio ou buscar ajuda, instrução de um jeito, e a outra pessoa não concorda. Vai para uma outra direção, ou não acredita, ou não respeita. E isso pode causar, com certeza, muitos atritos e muitas incompreensões dentro da própria família, né? Então, a importância de saber lidar com essas diferenças. Entender que isso é uma oportunidade de aprendizado dos valores centrais de cada religião. E é aí que eu me refiro, que ele não bota nome em religião nenhuma. Esses valores centrais que o Emmanuel está falando é a questão do amor, da compreensão, da fé, do respeito. São coisas básicas que qualquer ser humano que tem algum nível de espiritualidade, de religiosidade, sabe da importância. Então, o quanto que a gente tem que ver essas diferenças como oportunidades de evolução e não se queixar. Voltando ao que a Ana antes falou muito no capítulo. Às vezes a gente entra numa sintonia tão ruim que acaba, primeiro, ou desistindo, porque o meu marido não quer me apoiar nessa situação, ou minha filha, ou minha amiga, eu acabo ficando desanimado e desistindo, ou eu acabo entrando nessa sintonia extremamente negativa. Então, ele fala muito de não se queixar, entender isso como uma mensagem de evolução, de desenvolvimento. O Arthur Valladares, no estudo do capítulo, ele cita muitas outras referências, né, que são muito bem-vindas para os estudos de Emmanuel. E uma dessas é o próprio livro de Emmanuel, que é o Linho Vinha de Luz, que ele fala no capítulo Tu e Tua Casa. Até vou ler um dos... Mas ele fala muito do poder que uma pessoa só dentro da casa, desde que esse coração, essa pessoa, esteja voltada para essa parte de religiosidade, de espiritualidade, ou do próprio evangelho, ele fala muito, quando uma pessoa só dentro de casa está voltada para Cristo,
essa única pessoa, se não entra nessa sintonia de se queixar, de desistir, de desanimar, ele fala muito isso, que essa única pessoa é a estaca que segura aquela casa. A importância que uma pessoa só tem. Que pode ser que essa pessoa não perceba isso, porque pode ser que a sua importância como a estaca da casa não aconteça nessa encarnação com as pessoas que estão ao seu redor, que pode ser a família ou a parentela, a gente já vai entrar nisso. Mas que se essa pessoa seguir firme nessa questão da busca da sua espiritualidade, da sua religiosidade, dessa base sólida, procurando o amor, a compreensão, a fé, ele consegue segurar uma casa inteira. Então, isso é lindíssimo, e ele cita duas frases de Emmanuel desse capítulo muito linda. Uma é: basta uma estaca para sustentar muitos ramos, e uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Mais uma também que ele fala: não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a ele te afeiçoas, serás conduzidos para Deus, tu e tua casa. Então, não é só para a gente. Quando a gente faz essa busca na religião, não é só a gente que a gente está beneficiando. Por mais que a gente, às vezes, não perceba, por mais que os outros não entendam ou não concordem, isso está sendo beneficiado para ti e todos ao teu redor. Então, é lindíssima essa mensagem da importância que isso tem para a gente, né? E tem um outro livro que foi psicografado por Chico Xavier, que é do irmão Jacó, que é o livro Voltei, que fala muito sobre essa semente. O Emmanuel fala muito, né? Eu até já dei uma palestra sobre a sementeira do bem, então ele fala muito que essa uma estaca é a sementeira do bem. E tem uma frase desse livro que fala sobre as sementes, que é lindíssima também, que fala assim: sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germens da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Então, de novo, às vezes a gente acha que não está valendo a pena por alguma oposição de alguém que está ao redor da gente, e na verdade não é isso, está super explicado aqui, né? E a outra frase ali que fala é que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Então, o que isso quer dizer, né? De novo, é uma realidade em muitas famílias que a gente conhece, né? Se não dentro do nosso próprio lar, de pessoas ao redor. Que a gente tem muitas afinidades com as pessoas, muitas simpatias, mas também muitas antipatias, ou talvez uma relação de indiferença. Eu achei muito engraçado que ele fez a comparação com a síndrome do patinho feio, porque às vezes todas essas questões, elas estão aí para a evolução do espírito. Então, muitas vezes a gente tem uma afinidade extrema com a pessoa, que sim, são pessoas que a gente já encontra várias encarnações, e a gente está aqui de novo para depurar mais um pouquinho o nosso espírito, para se tornar cada vez mais puro. Mas as antipatias, as indiferenças, elas são muito importantes para a nossa evolução. Talvez para a gente, talvez para o outro espírito que está com a gente, e tudo isso para a gente aprender essa questão do perdão, da paciência, da compreensão, de como amar uma pessoa que está dentro do teu lar, mesmo não tendo essa afinidade toda, né? E a questão da indiferença, do patinho feio, quantas vezes a gente já ouviu alguém falar que se sente, né, o patinho feio da família ou a ovelha negra da família? E como a Ana também comentou no final da palestra anterior,
que às vezes um espírito novo é inserido naquela família, não por vontade dele, mas porque ou ele tem algo a aprender naquele lar, ou aquele lar tem algo a aprender com aquela pessoa. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de uma indiferença, e é justamente por isso, talvez a gente está inserido num grupo novo de espíritos. E aí, qual é realmente a diferença entre família e parentela nesse texto, né? Então, a família é a família espiritual. São laços já estabelecidos, são laços consolidados. É o símbolo de laços eternos do amor, que o Emmanuel falou. Então, são espíritos que a gente já está convivendo há muito tempo, porque nós somos espíritos milenares. A parentela é a família corporal. A família corporal é aquela que é o cadinho de lutas que ele fala. É onde a gente vai ter que diluir as imperfeições dos sentimentos. Pode ser membros da família, mas também podem ser membros novos, que é o que eu comentei antes. Então, a grande meta dessa parentela é depurar os nossos sentimentos, é preparar o nosso espírito para a grande família, é ser o portal de recebimento de novos espíritos, de novas convivências, para que no futuro todo mundo seja irmão, como Jesus fala, né? Então, na parentela é onde a gente está ensaiando essa questão da fraternidade. É onde a gente amplia o nosso entendimento, a nossa vivência em família, e vai se englobando, envolvendo cada vez mais corações, cada vez mais espíritos, seja novos, seja espíritos que já foram nossos inimigos, talvez, mas englobando todos eles nessa parentela, nessa família corporal, nessa encarnação, para que depois ele vire membro da família. Que na família espiritual, são pessoas que estão aqui com a gente, mas também tem os espíritos já desencarnados que estão guiando pela gente e nos acompanhando. E aí é o que ele fala, que a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, esses novos espíritos, vêm para transformar a inimizade em amizade, o ódio no amor. Uma expressão linda que o Arturo usou é essa: quem converte um inimigo em amigo, em um auxiliar na jornada evolutiva, ele ganha uma riqueza espiritual. A gente sabe o quanto é difícil, talvez seja a nossa prova mais difícil de ter isso, principalmente dentro do nosso lar, da nossa família corporal. Mas quem consegue essa evolução e chegar nesse estado, acaba ganhando essa riqueza espiritual, né? Tem essa frase de Emmanuel que também é lindíssima, que é: quem ajunta amigos, amontoa amor. E quem amontoa amor, acumula poder. Então, ele fala muito que o poder, ele não é nada mais do que o amor. São novos espíritos, são mais corações ao redor que tu consiga juntar para que essa família se torne cada vez mais depurada, mais pura, no passar das encarnações, né? Então, a grande finalidade da parentela, desculpa, é um curso, a parentela nada mais é do que um curso para a grande formação da família no mundo, que começa dentro do nosso lar. E aí, nas últimas frases
É o último comentário das frases aqui, que ele fala que acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Que a caminho de Jesus será útil abandonar a espera de maledicências e incompreensões e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem palavras. Isso é importantíssimo, sem palavras. O que isso quer dizer? Despertar, de novo, desde o início eu tenho falado disso, despertar a importância do cuidado do nosso lar, da nossa família, tanto espiritual quanto corporal. Entender que é o nosso templo, é a nossa escola, é o local mais importante que a gente tem para construir essa base sólida de amor, de compreensão, e é onde a gente vai conseguir acumular mais corações ao nosso redor para o futuro, que é eterno, né? E não abandonar, a gente não tem, ele fala muito assim, a gente não tem como, tem alguma pessoa que a gente não tem aquela afinidade ou a mesma sintonia dentro de casa, eu não posso simplesmente sair de casa e abandonar um filho, um marido, uma mãe, um pai, né? Às vezes os inimigos, eles voltam como pai e mãe, justamente para isso. Para ser uma relação tão forte que não tem como fugir mais. Está na hora de resolver os karmas do passado dentro da sua própria família corporal nessa encarnação. Então é isso, não abandonar os que geram dificuldade, mas sim, de novo, voltar nessa questão de não entrar nessa sintonia de se queixar, não entrar nessa sintonia de desanimar e simplesmente seguir no que a gente está buscando, que é o amor, a compreensão e a base sólida. O mais importante é isso, né? Que a jornada do Evangelho é para dentro de nós, assim como a pandemia nos fez entrar para dentro da nossa casa e ter essa convivência extrema com a nossa família. Então, tudo começa dentro da gente. Se a gente conseguir ser essa estaca, esse canal, a gente está suportando uma casa inteira, uma família inteira. E a questão de 100 palavras, por quê? É muito interessante isso, porque às vezes a gente vê muito as pessoas querem nos convencer das coisas, né? Às vezes a pessoa quer te convencer a ir a algum lugar, ou, eu preciso convencer aquela pessoa para ir para o centro espírita, eu sei que aquela pessoa precisa, e eu falo. Então, não é com palavras que a gente vai conseguir atrair esses corações, é com o nosso exemplo. É sendo esse canal energético, talvez, de despertar esses corações ao nosso redor, que talvez não aconteça aqui, de novo, talvez não aconteça nessa encarnação, talvez aconteça na próxima. Mas não precisa usar as palavras, o mais importante é ser o exemplo, é ser a estaca, é ser o canal para distribuir essa informação adiante. Então, de principais mensagens, depois de tudo isso, a gente sabe que quando a gente é chamado a reencarnar, normalmente a gente escolhe onde a gente está. Ou, como foi comentado anterior, a gente tem que estar naquele local por um motivo. Então, já que a gente está aqui e com essa nossa religiosidade, com essa nossa busca do evangelho, com essa nossa busca essa nossa caminhada em direção a Cristo, já que a gente está aqui, a gente sabe, entende o motivo, que existe um motivo, então a gente tem que ser o exemplo de amor, de caridade, de perdão, para seguir nessa caminhada, né? Somos espíritos milenares, repletos de afetos e desafetos. O objetivo principal sempre vai ser a evolução. Quando a gente tem os afetos, é justamente para purificar ainda mais aquele sentimento, a trabalhar ainda mais o respeito, o amor. E quando a gente tem o desafeto,
É exatamente o que eu comentei antes, a gente não tem como evoluir sem resolver uma pendência kármica. Então, talvez dessa vez meu pai e minha mãe sejam quem são, porque eu preciso resolver algo. Talvez minha filha é quem é, meu marido é quem é, minha melhor amiga. Tudo isso tem um motivo e sempre vai ser o motivo da evolução, né? Então, o lar, ele é o nosso cadinho depurador. É ali que a gente vai conseguir resolver, por exemplo, talvez o mal que alguém me fez, talvez o mal que eu fiz para alguém, tá aqui junto de mim, ou na minha família corporal, ou na minha família espiritual, na minha família ou na minha parentela. E a doutrina espírita, ela nos fala, né, nos adverte, assim, que fora da caridade não há salvação. Então, que essa fraternidade familiar e esse respeito que a gente aprende aqui entre os que não estão tão em sintonia, ajuda a parentela se transformar em família espiritual. Então, a gente, através dessa caridade, dessa fraternidade, a gente vai abraçando mais corações ou despertando mais corações para essa jornada interior. Bom, era essa a mensagem. E como a gente está falando de família e de lar, eu gostaria de terminar, então, essa palestra com uma oração, junto com o nosso passe virtual. E eu vou ler uma parte de uma oração do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que finaliza uma reunião espírita, e também uma oração de São Miguel, que é para proteger os nossos lares. Então, eu gostaria de pedir que todos agora se concentrassem, fechassem os olhos, se tá com a nossa água perto, para que os espíritos possam fluidificar, e liberar a nossa mente agora para ouvir as palavras que o Evangelho tem para nos dizer. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir aqui conosco nessa reunião. Nós lhe rogamos ajudar-nos a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Então, em silêncio, eu vou fazer a oração agora de São Miguel para a limpeza espiritual do lar. Este lar está protegido e guardado pelos anjos e guardiões de São Miguel Arcanjo. Nenhuma presença negativa e nenhum mal passarão por essas portas, pois suas espadas estão colocadas sobre as entradas. Suas asas e seus mantos estão estendidos sobre esse lar e sobre cada um dos membros dessa família, guardando e protegendo nossas atividades com sua luz. Os anjos de São Miguel Arcanjo estão protegendo os 4 cantos dessa casa, trazendo bem-estar e segurança para todos que aqui entram. Que o amor, saúde e prosperidade que os anjos nos dão estejam sempre aqui conosco, e que os nossos passos continuem sendo iluminados por sua benevolência. Graças a Deus. Então, era isso, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos.